E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Vamos falar de basquete moderno. Esse é um vídeo que eu tô querendo fazer há muito tempo. Pra falar a verdade, ele já foi gravado, regravado, e como muita coisa que sai aqui, a primeira versão não ficou boa o suficiente. Então, eu tô de volta. E a ideia hoje é destrinchar esse basquete que a gente se acostumou a ver sendo materializado em bola de 3, sendo materializado em contra-ataque, em correria, em jogadores cada vez mais altos, e entender de fato como que funciona esse basquete. Por que o basquete moderno ele é moderno? Porque o basquete ele mudou, e com lances aqui para essa videoanálise de ligas alternativas. Temos ligas da África, liga japonesa, ligas secundárias na Europa. Tem bastante coisa separada aqui, no total são 25 lances, 23 lances que eu separei aqui, que dá para essa videoanálise. Eu tenho um vídeo legal pensando sobre NBA e basquete moderno, que é o vídeo do Nikola Jokic, também uma videoanálise, mas é o retorno de um dos quadros que eu mais gosto, e um retorno que eu tô querendo fazer há muito tempo. Antes dos lances em si, antes da gente destrinchar o que a gente vê na tela e o que a gente vê em quadra, eu acho legal a gente imaginar e colocar, delimitar algumas regras aqui. Eu tô com o meu computador aqui e meu roteiro aqui do lado, então a gente vai acabar tendo essa visão às vezes um pouco turbulenta, mas o basquete moderno ele lá nasce com também o advento da bola de 3 como prioridade ofensiva, mas ele tem uma mudança muito fundamental, que é uma mudança anterior à bola de 3 começar a cair, que é a intencionalidade no espaço. É você buscar um jogo com espaço. Antigamente no basquete você tinha um jogo onde a principal forma de leitura era a vantagem. Era uma vantagem. Então você tem ali, no caso, um Shaquille O'Neal, ele é uma vantagem em quadra na NBA. Você tem o Arvydas Sabonis, ele é uma vantagem em quadra na FIBA. Joga a bola nele e dali você mastiga e cria e possibilita vantagens. Só que ao longo dos anos isso foi se derretendo, e o jogo ele mudou e transicionou para um jogo de espaços e de brigas por espaços. E ali os espaços eles são a base e o alicerce de qualquer jogo moderno, que também tem como segunda regra boa criação de vantagem. A exploração de X1 favorável, que são os famosos mismatch, a responsabilidade defensiva. Então você implementa um basquete que força a defesa a tomar uma ação e não o seu ataque a ter que responder, a ter que criar tanto. Você às vezes coloca a defesa em situações que força uma ação defensiva e aí naturaliza uma ação ofensiva. Então a criação de vantagem ela ainda existe, ela é fundamental, mas ela hoje é baseada num jogo de espaço. Então se você tem espaço, você tem um jogo de basquete moderno ali em potencial. Se você não tem espaço, é difícil você ter um jogo de basquete moderno. Você pode até ter vantagem, mas não é sustentável a longo prazo. E um conceito um pouco mais indo mais a fundo é a ideia de você buscar situações de 2 contra 1. Situações de 2 contra 1, imaginando 2 atacantes contra um defensor, e a forma mais fácil de você ter 2 jogadores sendo marcados por um é você anteriormente ter 2 defensores marcando um jogador. Já usei isso aqui algumas vezes no canal, já falei bastante disso, da teoria de você ter um atacante sendo marcado por 2 jogadores. No momento que um atacante é marcado por 2, automaticamente 2 vão ser marcados por um, ou uma cesta vai surgir. E essa teoria ela nasce e implementa de fato o jogo de corta-luz de pick and roll como o seu jogo mais fácil de acesso a essa situação de 2 contra 1. De 1 contra 2 e depois 2 contra 1. Para que isso aconteça, mecanismos importantes são um bom bloqueio com encaixe e bloqueio angulado, ângulo de bloqueio, uma coisa que a gente vai ver aqui bastante. Drive, pressão de aro, e para tanto finalização quanto passe de dentro para fora. Jogar no espaço de novo, você jogar no espaço e manipular o espaço. E você atacar close-out, que nada mais é do que a situação mais desfavorável da defesa, quando ela tem que se recuperar e você atacar e criar uma vantagem e manter essa vantagem. Ações mais usadas hoje em dia, separei aqui 6. High-low, ghost, zoom, gortar, vazio, que é o pick and roll ent, com um lado vazio. Iverson, e aí você tem uma variação para iniciar ataque, que é ou horns, aquela situação do chifre, que é quando você tem 2 jogadores ali fazendo um bloqueio inicial, o armador ele pode escolher para qual lado ele vai, e ali se criam muitas situações. E também correr quadra, que não é uma ação, mas é uma... Perdão, que não é uma ação tática, mas é uma ação realmente física de você correr quadra, você pressionar o aro de todos os jeitos. Importante sempre lembrar que no basquete moderno você tem que ler as camadas de ajuda defensiva, não só o seu 1 contra 1, não só
o seu 1 contra 1 e depois o que vem na defesa, você lê todas as camadas e aí você manipulando o ataque. A defesa, perdão, você tem um ataque cada vez mais alinhado com o que é o basquete moderno. Vamos agora aos lances. Esse lance ele começa primeiro com um ajuste no ângulo de bloqueio. Camisa 8 que vai fazer o bloqueio, perdão, camisa 0 que vai fazer o bloqueio, ele tem esse bloqueio para dentro. O armador percebe que se ele faz esse bloqueio para dentro, ele vai ter, primeiro, um tráfego muito difícil, ele vai ter muita gente marcando, principalmente aqui o garrafão, e ele entende que a melhor forma de você manipular o jogo é lendo o que a defesa dá. A defesa está em ice, que nada mais é quando esses dois defensores que estão na bola mesmo defendendo a situação de pick and roll, eles oferecem o fundo, eles não permitem o meio, então eles estão icing the ball screen, né, que é o termo usado nos Estados Unidos, eles estão congelando o corta-luz, então ele lê isso, claramente esse jogador aqui protegendo o meio e não deixando para fora, então ele vai pedir um ajuste, se esse bloqueio para fora para dentro não tem sentido, então ele vai lá, vai ajustar o bloqueio, com o bloqueio ajustado e um bloqueio bom encaixado, ele já tem aqui uma situação favorável, onde 2 marcam 1, e, de novo, chutadores espaçados, uma quadra espaçada, 5 jogadores fora da linha de 3. O passe é perfeito, o passe é correto, e aí o camisa 9 finaliza com a teoria mais simples do basquete moderno, que é de onde vem a ajuda, é para onde vai o passe. Detalhe, esse homem aqui é o último homem, o termo usado para o último homem é o MIG, Most Important Guy, é a última camada de defesa, de ajuda defensiva. Esse é o lance, onde já tem ângulo de bloqueio, manipulação defensiva e exploração do MIG. O próximo é Nabal, jogo contra a zona. Final da Liga Africana, troca passes e uma finalização concreta. Vou voltar aqui pra gente ver. De novo, um bloqueio com o ângulo correto, o ângulo nesse caso para fora, uma defesa de zona que fazia a defesa, e nesse momento ele sai, 2 marcam 1, e esse jogador aqui é importante, é o jogador que em situações de zona é bom você ter um jogador em cima e um jogador embaixo, esse cara tá atrás da zona, então esse armador ele pode tanto dar o passe para baixo quanto dar o passe para cima, mas pensando no conceito do basquete moderno, ele dá o passe nesse jogador aqui que força uma ação do homem, do protetor do garrafão, é uma pressão de aro sem a bola, mas uma pressão de aro no passe, e aí você tem um high-low, que nada mais é do que um passe de um grande para um outro grande numa situação de high-low. Então esse está no high e esse está no low. A parte mais alta do garrafão e a parte mais baixa do garrafão. High-low para finalização. Uma situação muito parecida com a outra de manipulação, 2 marcam 1, passe para dentro, high-low. Nesse caso, os chutadores abertos aqui e a defesa de zona também sendo punida com boa movimentação. Agora a Liga Japonesa, final da Liga Japonesa. De novo, bem simples, essa aqui tem uma nuance interessante pra gente dar uma olhada, que é esse primeiro passe. Esse primeiro passe, ele vai pro pivô, não vai pro armador. Então a gente vai ter um primeiro passe que não é um pick and roll. O primeiro passe, a primeira ação não é um pick and roll, é um passe pro pivô. Ele vai fazer um blind pig, que é uma situação onde o pivô ele vai fazer um mão a mão cego. Esse jogador aqui não vai ter muito o que fazer, ele vai receber um corta-luz. Mão a mão cego, blind pig, né? E aí, pressão de aro. Esse pivô ele fica em xeque, porque, de novo, não tem ajuda. No momento que esse jogador, ele sai, no momento que esse pivô ele sai do fundo para receber essa bola na cabeça, não tem ajuda. Repara como o pivô ele tá sozinho, e isso é, de novo, a importância de você jogar com o espaço e manipular o espaço. Na hora que o armador recebe esse corta-luz, ele não tem outra leitura a fazer a não ser esse pivô, porque esse aqui tá marcando o chutador, esse aqui tá marcando o chutador, e esse aqui que seria um ajudante, né, nessa defesa por ser um 4, um pivô, um cara que podia defender um grande, ele não tem o que fazer. Então o armador ele lê a movimentação desse, de onde vem a ajuda para onde vai o passe, e aí uma enterrada na cabeça. Quarto lance, na final da Eurocup, é a segunda divisão do basquete de clubes na Europa. Vamos lá, esse lance ele começa com uma ação de ghost. O Brasil teve um momento muito pioneiro nesses seus últimos anos, que foi a implementação dessa ação de ghost, que é um bloqueio que não é um bloqueio. Então o jogador ele vem correndo com muita intensidade, ele finge que vai bloquear, ele às vezes encosta no outro armador, no outro jogador e sai, às vezes ele nem encosta. O Brasil fez muito isso durante o ciclo do Vitor Galvani na seleção de base, a geração 2004, tanto na Copa América, Sub-18, quanto na Copa do Mundo. Na Sul-Americana um pouco menos, mas o Brasil implementou muito Ghost, e hoje em dia quem faz muito isso na NBA é o Buddy Hield. Se quem quiser dar uma olhada depois, procura Buddy Hield Ghost Screen, ele faz isso como poucos, ele encosta no armador
no defensor e aí cria uma vantagem. Mas o Ghost ele vem aqui com esse jogador imitando um bloqueio. Na hora que ele imita o bloqueio, ele atrasa a defesa, que está antecipando um bloqueio. Atrasa também o seu próprio defensor, nesse caso aqui é o Zachary Sachet, pick 1 desse último draft. Atrasado, 2 vão marcar 1. Por uma fração de segundo, 2 marcam 1. É o suficiente para um passe. E aqui a gente tem o close-out, que é uma defesa, uma forma da defesa se recuperar. Nesse caso, o Zachary Sachet, ele tenta roubar o passe. Interceptar o passe. Ele chega atrasado, então ele chega com close-out atrasado. E é muito sutil. A vantagem ela é muito sutil, muito sutil. Como você não tem um X1 favorável, você tem que aproveitar a sutileza das vantagens. E nesse momento, ele tem uma pequena vantagem que é um atraso do Zachary Sachet, que é o suficiente para ele cortar. E aí você tem essa leitura aqui, que é uma leitura relativamente simples. Que é o Mig, né? O último homem, que nesse caso é o camisa 1, ajudando no drive. No que ele ajuda no drive, o passe vai para quem estava livre. Então, de onde vem a ajuda é para onde vai o passe. Ghost, uma vantagem mínima. Zachary Sachet um pouquinho atrasado. Boa finta. Pressão de aro. Então, molhar o pé. E um detalhe aqui, esse armador aqui, esse chutador subindo. Na hora que ele sobe, ele força esse aqui a não poder ajudar. Também tem uma movimentação sutil aqui desse grande para o dunker spot, que é esse espaço aqui na quadra, que pode ser uma situação de lobby. Esse aqui também descendo para a bola de 3, força este homem a ser ajuda e é o menor homem em quadra. Ele ajuda e a finalização para a bandeja. Agora a liga de base, esse campeonato é o Adidas Next Generation, ele é a Euroliga dos clubes de base. Foi a final entre Real Madrid e esse time francês do Nolan Traoré, não lembro o nome do time, perdão, mas foi a final e teve algumas coisas legais para tirar desse jogo. Então vamos ver a situação. E esse é o primeiro exemplo de pick and roll vazio, né? Vamos colocar de novo aqui em looping para vocês entenderem. Primeira situação. O armador ele vem, ele já recebe aqui um corta-luz, esse iniciador ofensivo vai receber um corta-luz para já sair em alguma vantagem. Esse pivô, camisa 14, vai fazer uma cross screen, que é um bloqueio para esse corte quase que na transversal. Esse corte vai permitir que ele pegue a bola com um chutador espaçado, um jogador também muito, muito espaçado. Este aqui numa subida para tirar esse homem da ajuda, para dificultar a decisão desse cara. Esse aqui já avisando, né, o defensor do Real Madrid já avisando que vai sobrar aqui um homem, porque essa aqui é a situação de pick and roll empty, né, o vazio. Olha como não tem ninguém no lado forte da bola. Lado forte, lado fraco da bola. Outro conceito legal de destrinchar. É como se tivesse uma linha cortando a quadra no meio. O lado onde a bola está, onde a pessoa está driblando, onde o arremesso está, onde a bola está. O lado onde a bola está é o lado forte. O lado onde a bola não está é o lado fraco. Então, o pick and roll no vazio, pick and roll vazio, empty pick and roll, ele é um pick and roll quando você tem o lado fraco da bola preenchido e o lado forte vazio. Então, nesse caso, se 2 marcam 1, que é a leitura que é buscada, automaticamente não tem ajuda direta. Então, esse jogador ele vai pegar a bola em condição de tomar uma leitura. De ou finalizar com só uma ajuda, ou devolver esse passe, ou se esse aqui marca, devolver. Então, uma situação muito favorável para o ataque. Então, de novo, tudo começa com esse cross screen, que vai virar um pick and roll no vazio, bloqueio no vazio, finalização, pump para subir e converter. Deixa eu só dar uma pausa aqui para virar a página do roteiro para a gente ir para os próximos lances. Porque, de novo, são 23 vídeos, 23 situações aqui. Algumas diferentes, algumas parecidas, mas vamos que vamos. Agora, um dos jogos mais ricos dessas finais, a final da NBL, Liga Australiana de Basquete, ilustrando um conceito não muito complicado, que é o conceito de corrida e de pressão de aro. Então, repare, esse time aqui que é o Tasmania Jack Jumpers, ele pega a bola, já tem um grande aqui correndo. Esse grande ele vai correr e vai pressionar o aro. Ele vai dar um sutil bloqueio, mas ele já pressiona o aro e ele coloca esse jogador numa situação de cheque, de uma situação em cheque mesmo. Então ele vai finalizar, mas de novo, a corrida do grande possibilitando um passe simples. Bom pace também do armador, de ter um ritmo cadenciado e inteligente. Ele espera a marcação tomar uma decisão. O Della Vedova que está marcando aqui. Ainda não tem chegada dos
dos alas e laterais, tem um cara mais atrasado aqui, um bom armador, esse armador. Mas o importante é, esse corredor correndo, pocket pass para finalização. Esse próximo lance, que é o lance do London Lions, mostra uma corrida ainda mais intensa. Uma corrida muito mais generalizada que eu acho que serve até mais de um exemplo claro sobre corrida de grande. São 3 lances de corrida de grande. Nesse caso, este é o grande e olha como ele já está com uma vantagem muito considerável contra o seu marcador. De novo, em corrida de corta-luz, em corrida de transição, em jogo de transição, é importante você vencer as batalhas dos passos, dos primeiros passos. É importante você já estar à frente do seu marcador para pressionar o ar e para causar colapso defensivo, que nada mais é quando a defesa ela se comprime ou quando a defesa tem que se espaçar muito. Então, colapso defensivo é quando ela quebra a sua dinâmica e sua formação. Então, nesse caso, esse pivô, esse grande, ele já tá correndo. Esse aqui também já tá correndo, é o David Nwaba, jogou na NBA durante um período. Eles já estão correndo. Tem um outro que já tá aqui na frente correndo. Então, aqui tem 4 jogadores de branco marcando e um deles só com vantagem, talvez seja esse em relação a esse. O resto todo tá batido. E a corrida do grande... Ele não para de correr, ele não para aqui no meio para fazer um bloqueio, ele continua correndo. O David Nwaba abre para espaçar, esse aqui também abre para espaçar, para permitir uma linha mais direta, um caminho mais direto à cesta. Ele corre, o passe é preciso na hora que ele corre, não tem ajuda, não tem defesa. Assim, esse aqui pode até tentar fazer alguma coisa, contestar como tenta e não consegue fazer nada. De novo, esse foi o primeiro lance da final na NBL. De novo, corrida do grande, olha a corrida do grande, olha onde já tá esse grande. A enterrada ela é brutal, mas tudo começa... com essa corrida aqui, na hora que pega o rebote do Lavedova, olha como ele já olha e já pede que seus jogadores corram a quadra. Esse aqui é o Chris Golden, um dos melhores chutadores da Liga Australiana. Então a sua gravidade em quadra, que é um outro conceito importante para basquete moderno, gravidade em quadra e aproveitar e manipular o jogo com sua gravidade em quadra, ela já é muito grande. Então significa que se o Chris Golden correr pro corner direito, ele vai fazer com que a defesa fique de olho nele. E ele vai correr. Só que quem corre muito bem aqui é o pivô. E ele tá com uma vantagem de novo muito grande. É um passe de pivô para pivô. Esse aqui é o Luke Travers, não vou lembrar o nome dele, mas é um prospecto também de NBA, foi draftado um tempo atrás. Ele vai dar um passe preciso direto para a corrida do grande para presentear o grande que corre. Indo mais para frente aqui, uma situação de corta-luz espanhol, que é uma outra ação muito utilizada. Nada mais é do que um corta-luz no defensor do primeiro bloqueio. Então, para ficar claro aqui e para fazer sentido, você tem esse jogador aqui com a bola na mão, ele vai usar um ângulo de bloqueio ajustado ideal para ele sair em progressão no espaço vazio, porque este aqui vai subir para tentar bloquear, para tentar fazer um segundo bloqueio, só que a vantagem já está estabelecida aqui. Então esse defensor aqui já está em xeque, já teve uma troca, houve troca, passe em profundidade. Agora um outro vídeo de ângulo de bloqueio. Já teve um ângulo de bloqueio ajustado, que vai servir para uma bola de 3. Tudo nasce com esse termo que é o varejão, um termo que foi muito popularizado pelo nosso Anderson Varejão. É um bloqueio, uma troca de ângulo de bloqueio no último instante. Então repara, o pivô está fazendo um bloqueio que seria para fora, ou perdão, para a esquerda. Na hora que ele está fazendo esse bloqueio, ele corta, faz com que esse fique atrasado. E na hora que esse defensor está atrasado, porque ele está antecipando o bloqueio para o seu lado direito, lado direito do defensor, ou como o bloqueio vai para o lado esquerdo, ele está atrasado, então 2 marcam 1 e esse jogador aqui está em xeque. Ele tem que marcar, tem que tomar uma decisão, porque, de novo, esse está atrasado. Então acho que é o Hugo Gonzalez que toca a bola, esse mesmo, o Hugo Gonzalez. Se o Hugo Gonzalez, que é um bom pressionador de área, ele consegue vencer essa corrida e abrir espaço e finalizar, esse aqui vai ser o homem da ajuda. Então ele trava por 1 segundo, é o suficiente para o passe para o Egor Demin, que é o chutador, e ele converte a bola de 3 pontos. De novo, esse lance é muito mais dinâmico, mas já mostra passe dentro para fora e manipulação de defesa no corta-luz. De novo, vem com um varejão, o bloqueio estava para o lado esquerdo do defensor, no último momento ele troca para o lado direito, para o lado direito do defensor. Esse aqui que está com a bola, o TJ Shorts, um dos armadores mais dinâmicos do basquete europeu. Arrisco dizer que é o armador mais dinâmico do basquete europeu, e ele entende que esse aqui se precipitou, então ele primeiro antecipou esse lado. Ele agora está confuso, então ele vai tentar pressionar de novo e vai ser agressivo em atrasar um potencial corte do TJ Shorts para o lado que sai o bloqueio. Então o que o TJ Shorts faz? Ele só rejeita o corta-luz e bate seu jogador num contra 1. Olha como já não tem mais espaço. E aí esse aqui
é na teoria o Mig, o último homem, o homem da ajuda, ele vai pisar. Então, esse passe aqui, o TJ Shorts pode fazer esse passe, que é um passe direto para uma bola de 3, mas ele opta por um passe mais avançado, porque esse defensor, ele tá lendo esse defensor ele dá um passo para sua esquerda, que é dificultando esse passe, então o TJ Shorts ele manda o passe pro 45, que força esse mesmo defensor a tomar uma decisão, ele toma uma decisão, e aí o passe sim, é o passe extra para a bola de 3 pontos. Então, nuances na leitura do passe de dentro para fora. Esse jogo da BAL teve muito passe de dentro para fora, esse com um grande tomando a decisão. Vou dar uma voltada aqui pra gente ver. Olha aqui, vamos lá. Começa, opa, um pouquinho mais. Aqui, uma subida para um jogador receber a bola depois de 2 bloqueios, não tem nenhuma troca. Agora há a troca. Esse marcador aqui, que deveria estar marcando o seu armador, não marca. Então essa é a primeira movimentação. Ele já vai pegar a bola já atacando um bloqueio que vai ser bem encaixado. O bloqueio é muito bem encaixado, com ângulo interessante. De novo, a quadra sempre espaçada. Só que aqui 2 marcam 1. E esse pivô, muito inteligentemente, ele escorrega. Não tem ninguém para marcar ele no garrafão. Só que na hora que ele recebe o passe, esse aqui dá um passo para dentro, atrapalha a finalização, passe de dentro para fora, bola de 3 pontos. Muito simples. Agora uma situação de Hornets que a gente vai ver. Perdão, não é de Hornets não. É um outro passe de dentro para fora, com um passe extra. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos de novo. Bola pro armador. Na hora que o armador recebe, o grande tá totalmente encaixado. Se ele quiser fazer o bloqueio, ele faz. Esse jogador tá muito amedrontado de ter uma saída para dentro. Então ele se antecipa, toma o corte. Sempre importante, tem um x1 favorável, ataca o x1 favorável, que é esse caso, tem um x1 favorável, eu vou atacar. Tem um pequeno movimento, que é o movimento desse pivô, que ele tá no dunker spot do lado forte, ele vai pro dunker spot do lado fraco, na hora que ele recebe, entende que vai ter um drive, que ele estaria ocupando espaço, então ele vai dar um passo, vai forçar esse defensor a tomar uma ação, esse aqui vai ter que ajudar ele mesmo, que saiu livre, e aí um passe, um footwork muito inteligente, né? Um sobrepasso, e aí o passe para o corner, passe extra, mantendo a vantagem viva, a bola de 3 pro London Lions. Foi um jogo muito bom esse jogo entre London Lions e o outro time que eu nunca vou lembrar o nome. Foi um jogo muito bom mesmo. Vamos que vamos. Passe de dentro para fora e com a urgência para jogar. Vou colocar desde o começo aqui para fazer sentido. Jogador do Tasmania Jack Jumpers pega a bola, todo mundo corre quadra, e corre quadra bem. Tem um corta-luz que vai forçar uma ação defensiva, então esse jogador aqui ele dá um passo para frente, e aí vai ter uma nuance muito específica desse cara aqui que parece não impactar, mas que vai impactar, porque na hora que esse jogador ele bate e ele consegue vencer 1 contra 1, olha como esse jogador muda de postura, ele começa a correr. E no que ele começa a correr, ele faz com que o De La Vedova tome uma decisão, que é, o De La Vedova um bom marcador que é, ele toma uma decisão de, olha, esse passe vai vir aqui pra dentro, porque o pivô tá na vantagem, então 3 marcando 1. Então eu tenho que tomar uma decisão. O De La Vedova, se ele fica parado aqui, provavelmente esse passe vai pro pivô, é uma cesta de 2, uma bola, uma enterrada. Ele toma uma decisão errada, porque vai ceder sua bola de 3, mas olha como a pressão de aro combinada a uma superação no contra 1, uma quadra espaçada e um passe de dentro para fora resulta numa bola de 3 segura e uma bola de 3 que é muito fácil. Agora sim, a situação de Hornets que eu tinha dito. David Nwaba faz o Hornets, passe de dentro para fora. Eu falei do Hornets no começo do vídeo, nada mais é do que esse bloqueio duplo, né? Bloqueio duplo não, né? 2 opções de bloqueio. Então o armador ele tem tanto a saída pro lado esquerdo quanto pro lado direito. Ele pode escolher qualquer um dos 2 lados. Ele escolhe esse lado para colocar esse defensor aqui em xeque. Camisa 9, se eu não tô confundido. Perdão, camisa 14. Ele coloca o camisa 12 em xeque. Por quê? Por que ele escolhe esse Hornets pra esquerda? Porque o melhor chutador é esse aqui. Aí sim o camisa 9. Porque o melhor chutador é o camisa 9. Então ele sabe que se ele faz o corta pra esquerda, ele vai forçar com que o último homem, o Mig, que normalmente é o cara do lado fraco da bola, tenha que sair e se movimentar. O Mig se movimenta, e aí o passe de dentro pra fora, a bola de 3 muito simples, uma leitura muito fácil. Mais de Paris Basquete,
Olha o TJ Short jogando basquete, é impressionante. E aí a gente nasce com o Gortá, que foi uma outra ação que eu contei pra vocês. Esse aqui tem uma falta ofensiva, tá? Mas, de qualquer... O Gortá, ele é um lance que ele pode sim ser interpretado como falta ofensiva em várias suas situações. Mas eu optei por colocar de qualquer jeito. Quem popularizou esse lance, essa situação toda, é o Marcin Gortá, jogador do Washington Wizards. Quem faz muito bem isso, fazia muito bem na NBA, era o Daniel Theis, jogador que jogou no Boston Celtics, pivô alemão. Começa de novo com um bloqueio em varejão. Olha que perfeito esse ângulo de bloqueio. Ele encaixa praticamente, e no último momento ele vira o quadril, encaixa o bloqueio pra fora, esse jogador já tá atrasado. Por ele já tá atrasado, ele vai ter que se recuperar. 2 marcam 1, na hora que o armador passa por cima, o TJ Shorts coloca ele na gaiola. Então ele angula muito bem e se protege para colocar ele na gaiola, que nada mais é do que colocar o seu armador, o seu defensor nas costas. A quadra muito bem espaçada. Quem tá na situação de Mig é o Zaccharie Risacher, que tá marcando um chutador, então ele não vai pisar, ele não vai se comprometer. E aí o TJ Shorts ele tem várias leituras. Ele pode tentar ser agressivo aqui, ele pode tentar voltar, ele vai fazer o snake, que é esse movimento que ele vai pra, como se fosse saindo do pick and roll, ao invés de ele sair pra cá, ele sai e volta. E aí esse pivô ele sela o seu próprio defensor, fazendo um bloqueio para finalização na bandeja para o Gortá. De novo, falta ofensiva, mas vamos ver outros exemplos aqui de Gortá funcionando bem. Situação de zoom, que vai dar uma oportunidade de Gortá, que não vira o Gortá, mas vira uma finalização na bandeja. Muito lindo esse lance do Melbourne United. Então, quem tá com a bola aqui é o Chris Golden, ele vai dar a bola pro pivô. Vamos para um zoom. Zoom nada mais é do que um bloqueio indireto e depois um mão a mão. Então tem um bloqueio indireto, quadra muito bem espaçada. Bloqueio indireto, mão a mão. Quem é o Mig? É esse homem aqui, Jack McVeigh. E esse jogador aqui já pega a bola com 2 marcando 1. Ele entende que ele tem a vantagem, coloca o seu marcador nas costas, gaiola. Muito importante gaiola. Esse pivô ele pode fazer um Gortá para uma finalização, ele só preenche o espaço vazio, recebe um passe. Final da Liga Japonesa, nos primeiros lances do jogo mesmo, com a situação de Gortá funcionando, e essa é uma situação claríssima, agora muito mais escancarado. O pace nessa Liga Japonesa é um pouco mais baixo, então o ritmo de jogo é um pouco mais lento, mas de novo, ele recebe a bola, o armador recebe a bola, usa o corta-luz, ele tenta sair por cima ou grudar no quadril do marcador do atacante, não consegue porque o ângulo de bloqueio é perfeito. Pode ser considerado falta ofensiva, mas faz parte do basquete moderno. O ângulo de bloqueio é bom. Ele espera a gaiola, tem paciência no pique, porque o que ele vai fazer aqui, né? O que ele vai fazer aqui? Ele vai chutar essa bola de 3? O jogador pode se recuperar. Ele vai atacar? Não vai. Então ele vai esperar, vai envolver o defensor, vai rolar um Gortá, um bloqueio bem encaixado, olha como até abraça o grande defensor, e aí finalização com paciência. Lance muito inteligente. E agora o Gortá na Liga Britânica, selou, finalizou. Mesma situação, sem grandes novidades. Mais agora de Paris Basquete, agora situação de Iverson para vazio. Olha que jogadaço. Com o Gortá envolvendo, olha, nossa, Paris Basquete hoje a gente não sabe muito mais qual vai ser o naipe do Paris Basquete, né? O técnico do Paris Basquete foi pro Memphis Grizzlies, vai ser um dos assistentes por lá, então se tiver independência e liberdade para montar esquema de jogo, ele vai fazer muito e fazer muito bem pro basquete da NBA, mas ele é um claro chutador, um claro consciente do basquete moderno, um claro pensador do basquete moderno. Começa com uma situação de Iverson, que são 2 bloqueios nessa transversal. Lembra que teve o cross screen que eu falei lá no time do Paris Basquete, na Adidas Next Generation? Agora é uma situação de Iverson, 2 bloqueios indiretos na transversal. Por que chama Iverson? Porque quem fazia muito e recebia muito essa bola era o Allen Iverson. O Allen Iverson ele recebia essa bola aqui e ele operava tanto num contra um, no mid-range, numa finalização. São diversas formas de você usar o Iverson. Primeiro bloqueio já cria vantagem, então o pivô no 8 nem precisa bloquear de fato, porque já houve vantagem. Quem vem para dar o segundo bloqueio é o finlandês, camisa 20. Ele vai bloquear espaço. Olha quanto espaço o Paris Basquete ele coloca em quadra. Só por sutilezas, perdão. Não tem ninguém aqui. A ajuda de novo é o Zaccharie Risacher, que tá num chutador, então ele não vai se mexer. Ele não vai permitir esse risco. Então, olha o espaço que tem pra jogar o Paris Basquete, mas olha a inteligência. Porque na hora que encaixa o bloqueio,
Ele tem como dar esse passe pro finlandês aqui, pode ser um roll, pode ser um lob no roll, né? Pode ser o que quiser, mas ele opta já por esse Gortat que já é automático. Na hora que ele sai, o pivô já sela, já força uma ação defensiva do Zaccharie Risacher. Se ele dá um passo para dentro, esse passe vai para a bola de 3. Se o Zaccharie Risacher faz o que faz, que é ficar parado, a finalização é uma bandeja no Gortat. Olha que maravilhoso essa jogada. Eu vou até colocar de novo. Esse lance eu acho que é o grande lance do Paris Basquete na última temporada. É uma brincadeira. Iverson, para jogar no vazio, tem um corta-luz com vantagem, 3 marcam 1, Gortat, finalização. Que jogadaça. Mais de Melbourne United na liga australiana, e agora um mega high-low misturado com pick and roll invertido. Então vamos lá. Começa com a bola num grande também, ele opta pelo passe na cabeça para um outro grande. Quando ele recebe, a quadra não está tão espaçada. O Della Vedova até tá recebendo a oportunidade de um corta-luz, mas o Della Vedova, muito inteligente, pede para esse aqui sair. Sai, dá espaço para jogar, ele sai. Então a defesa inteira roda. Pode rolar um mão a mão aqui, podia ter uma subida desse jogador aqui para um mão a mão e seria uma situação de zoom. Pode rolar muita coisa. Corta-luz indireto, tem muita coisa que pode acontecer. Mas o Melbourne United opta por jogar no vazio, opta por jogar num espaço que vai ser criado aqui com a descida desse pivô. Esse pivô ele desce para ficar no dunker spot aqui. E aí a gente rola um pick and roll invertido, que é um corta-luz invertido, que é quando um pequeno faz um corta-luz para um grande. Normalmente o corta-luz, né, o pick and roll, ele é com um grande levando a bola, e aí com um pequeno levando a bola e com um grande bloqueando. Nesse caso o que acontece é o inverso, pick and roll invertido. O pivô ele tem uma situação muito difícil aqui, porque ele vai ter que passar por 2 jogadores. O bloqueio invertido funciona. Há uma troca, mas não há muito o que fazer aqui. Então envolve esse defensor em ação. Ele vai ter que tomar decisão, ele dá um passe pra frente. Tá meio atrasado. Esse aqui ele sobe como quem vai finalizar. Opta pelo passe, o lob na finalização. Pick and roll invertido é uma coisa que também está sendo muito criada. Quem vai tentar fazer isso muito, se tiver oportunidade, vai ser o J.J. Redick no Lakers. Ele fala muito disso. É um dos que mais gosta do pick and roll invertido. É uma forma muito legal de você manipular a defesa. Os últimos lances são mais de ações mais criativas e complexas. Mais de London Lions, o bom London Lions. Subida em zíper, o jogador pega a bola, de novo um pick and roll quase que invertido. E aí olha que maravilha esse bloqueio. Olha que maravilha. Vamos de novo. Começa com uma primeira tentativa de vantagem, que é uma subida para o Sam Dekker. Esse aqui é Sam Dekker, ele é jogador da NBA, jogou em Wisconsin na faculdade. É o jogador que caiu no chão quando jogava no Houston Rockets e a bola bateu na cabeça dele, aquele mesmo. Ele sai em zíper, que é esse bloqueio para subida. Ele tem logo em seguida um bloqueio que não encaixa, nada dá certo. Passe para o pivô. E aí eles vão operar em split, que é uma ação que o Golden State Warriors fazia, né? Agora sem o Klay Thompson não vai fazer tanto. Mas que nesse caso seria o Draymond Green, aqui Stephen Curry e Klay Thompson. Eles podem tanto bloquear um pro outro, tanto um escorregar, eles podem fazer o que eles quiserem. É uma situação de 2 homens aqui podendo operar com a bola no pivô. Nessa situação de split, o Sam Dekker ele vem oferecendo uma possibilidade de corta-luz para a saída desse armador. Ele já percebe que esse aqui está antecipando e que esse também, então ele escorrega, faz com que 2 marquem 1. E se 2 marcam 1, em algum momento 1 vai marcar 2. Olha como 2 aqui estão marcando 1. Ele opta pelo bloqueio, bola no pivô. O passe não é perfeito, mas ainda é bom o suficiente. E aí a finalização, um ganchinho de perto. Próximo lance também de Paris Basquete, varejão logo de cara. E aí uma outra regra interessante no basquete, que é uma regra importante, se o seu marcador passa por baixo no bloqueio, você tem que chutar. É vantagem, é uma situação de arremesso livre. O marcador passou por debaixo, no bloqueio, arremessa, passou por cima, normalmente gaiola. TJ Shorts ele entende isso, quem tá fazendo o bloqueio ali... quem tá fazendo o bloqueio ali é o finlandês, não vou lembrar o nome dele. Ele vai fazer o bloqueio, vira no último segundo, uma boa movimentação. Esse homem aqui é o Mig, então de novo, olha como o Paris Basquete envolve a defesa adversária. Eles colocam o defensor mais baixo do adversário na camada de ajuda, então ele não tem muito o que fazer. Então se o TJ Shorts quiser cortar aqui e finalizar, ele vai finalizar por cima dele. Se ele quiser, ele não tem muito o que fazer. E nesse caso, o ajuste defensivo utilizado era colocar o Zaccharie Risacher para marcar o TJ Shorts, tá? Foi um ajuste defensivo e
ele vai ficar grudado no TJ Shorts de qualquer jeito. No momento que ele toma o bloqueio, há uma falha de comunicação, os dois passam por baixo, e aí o TJ Shorts é muito eficaz. Uma outra coisa que também estava sendo feita aqui. Olha como já tinha uma possibilidade de gortar aqui. Um outro bloqueio fora da bola, para se o TJ Shorts quisesse finalizar, não ter essa ajuda aqui, podendo defender. Muito bom o Paris Basquete. Mais um lance também do Paris Basquete, né? Tem que ser. Top lock, né? O defensor não permitindo o bloqueio, não cedendo o bloqueio. Então logo de cara, esse armador, um armador, ele tenta fazer o bloqueio, ele foi aquele que fez o bloqueio e saiu em ghost numa outra ação. Ele tenta fazer o bloqueio, mas olha como não permite o bloqueio, não permite, não desgruda. E aí, o que ele faz? Já que você não vai me deixar, eu vou fazer você bloquear o seu próprio jogador. Mesma situação, faz dois bloquearem um. Ele vai encaixar, tem um ajuste aqui na perna, que é pra até dificultar essa passagem. Todos muito bem ajustados, já tem uma outra situação para bloquear, para selar o seu defensor, para que ele tenha um caminho livre para a bola de bandeja, se ele quiser. Ele opta pelo pull-up. TJ Shorts não vai restar a última bola, não vai restar a bola de jeito nenhum. E o último lance, o lance mais criativo que a gente tem aqui nessa coletânea, um monte de circle screen, uma finalização simples. Vamos lá. Circle screen é pouquíssimo utilizado na NBA, pouquíssimo utilizado no basquete FIBA, no mais alto nível, mas é esse bloqueio que ele vai sair e vai bloquear. Então ele vai sair e aí, como se fosse ter um bloqueio, ele sai também junto. Não vai rolar aqui a mão que era o esperado, mas também uma situação o grande vai escorregar. Quando ele escorrega, ele tira esse grande da jogada. Então ele vai escorregar. Esse aqui vai sair totalmente ferrado. E aí continua. A continuação. A ação não morreu aqui. Ele não vai, porque não deu certo esse passe, jogar um contra um. Vai continuar. Então repara que até a ação sem a bola funciona. Então nesse lado aqui ele vai em direção ao chutador para fazer um zoom. Olha como também tem uma alteração. Esse aqui identifica que o Mig, o último homem, se tornou pivô. Isso é ruim pro ataque, porque se o último homem é o pivô, normalmente esse pivô vai conseguir... Não vai conseguir, mas ele pode conseguir afetar o arremesso, ele pode conseguir dificultar. Então esse aqui ele já opta por uma troca, um bloqueio direto que vai fazer com que este cara saia, esse cara também saia. Então o Mig vai ficar o Mig, que seria ele, sai, esse cara se torna o Mig. Então olha como é muito bem encaixado. E aqui está acontecendo uma situação de zoom. Tudo isso aqui indica para um zoom direto, que é um bloqueio recheado depois finalizado com um mão a mão. O que acontece, a alteração aqui, para não trocar, para não deixar com que o Mig saia, para não deixar com que ele saia do fundo e ele se mantenha como Mig. Só que ao mesmo tempo que está acontecendo, o ataque japonês aqui o ataque desse time japonês envolve muito a defesa. E aí o bloqueio, ele não é um bloqueio direto. O que vai fazer o chutador vai bloquear o bloqueador e vai sair livre. Olha que belo bloqueio. Esse aqui tá perdido. Esse que é o defensor tá perdido, ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Ele fica perdido, ele não marca ninguém. Ainda se mantém o Mig aqui como deveria ser. Só que como ele não tá marcando ninguém, e tá todo mundo perdido, e aqui tem de novo uma possibilidade de um outro corta-luz, ele não sabe quem ele defende, não sabe o que ele faz faz nada, e aí a bandeja é livre. O chutador aberto é o suficiente para fazer com que esse pivô não saia do garrafão. Então agora de novo, o último lance dessa coletânea. Muito criativo, muito dinâmico, mas muito relacionado ao que é o basquete moderno em 2024. Bom, eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha feito sentido, eu espero que os termos e as nomenclaturas tenham feito algum efeito. Eu gosto muito de falar de basquete desse jeito e eu acho que é legal pra gente ter essa oportunidade. Deixa aí nos comentários qual jogada você achou mais interessante, pontuações. Acho muito legal a gente debater e falar mais sobre isso. O vídeo ficou longo, eu sabia que ia ficar longo, me perdoem por isso. Eu espero que você goste. Lembra sempre de deixar um like, se inscrever, compartilhar. O canal é pequeno, ele é, uma vez ou outra, um pouco mais irritado, mas ele é um canal que eu tenho muito orgulho e eu quero continuar produzindo pra você.